Boa tarde a todos, sejam bem-vindos novamente a esta comunidade dita virtual. Queria começar a aula justamente meditando um pouco sobre o sentido desse virtual. Por que nós dizemos que esta comunidade é virtual e não atual ou real? Virtual é a palavra que vem de virtus, potência. Quer dizer que não é uma coisa que está efetivada. A palavra atual em filosofia usa frequentemente como sinônimo de efetivo, sem conotação temporal. Então, sendo, nesse caso, o oposto complementar do virtual. Nós dizemos que essa comunidade é virtual porque a comunicação só se dá através dos computadores e não com a presença física das pessoas. Porém, se vocês prestaram atenção naquele exercício do necrológio, vocês verão que a sua biografia tomada como um todo, ela é sempre virtual porque fisicamente aquilo tudo não pode estar presente. Ou seja, a unidade da sua vida, a unidade que você fecha no final, quando você conta a sua vida, ou quando alguém conta a sua vida, é uma unidade que só existe, entre aspas, virtualmente. Tá certo? Porém, isso que você chama de sua personalidade também só existe virtualmente. Ela não pode estar presente fisicamente num momento e num lugar. A personalidade do indivíduo é algo que nós percebemos ao longo de várias condutas dele, várias conversas que temos, né? E de depoimentos de terceiro, nós formamos uma imagem e sabemos que esta imagem é realmente aquela pessoa, embora esta imagem não possa ser vista, não possa estar presente fisicamente em parte alguma. Ou seja, as pessoas com quem você convive são todas virtuais, nenhuma delas é atual. Se nós fôssemos reduzir o nosso conhecimento do mundo àquilo que é atual e presente em modo físico, tá certo? Esse mundo se reduziria drasticamente. Você estaria mais ou menos na situação, vamos dizer, de um doente que acabou de acordar no hospital, sem memória, sem saber onde está, e recebendo apenas, vamos dizer, os estímulos sensoriais físicos daquela situação presente. Ou seja, você estaria praticamente reduzido a uma inconsciência, ou a um estado de consciência tão diminuído que estaria até mesmo abaixo do de um cachorro ou um gato. Tá certo? Porque o cachorro ou um gato, ele se orienta também com relação a um certo passado e uma certa expectativa do futuro. Ou seja, até os cachorros vivem vamos dizer, num mundo virtual. Por exemplo, a cachorra que acabou de ter filhotes, ela teve lá seis filhotes. Ela sai para comer alguma coisa, para fazer um pipi lá fora, e quando ela volta, ela reconhece aqueles cachorrinhos como sendo os dela. Porém, esse reconhecimento, vamos dizer, não é nada de real. Ela está pegando, vamos dizer, uma conexão virtual. Não é isso? A identidade dos cachorrinhos, a perseverança deles na sua identidade, não é um dado físico, é um reconhecimento, ou seja, é algo que depende da memória da cachorra. Quer dizer, a unidade dos filhos dela, o reconhecimento de que são os mesmos cachorrinhos, depende da memória dela. É algo que se efetiva na memória dela e não como presença física real. Não é isto? Toda esta dimensão que nós chamamos, por exemplo, a sociedade humana. Como é que você sabe que você vive dentro de uma sociedade? Essa presença da sociedade é ainda mais virtual do que essas que eu estou mencionando. Você não pode perceber a sociedade fisicamente presente em parte alguma, mesmo porque ela se espalha por um espaço que, para o indivíduo humano, é fisicamente inabarcável. Né? Quantos milhões de quilômetros quadrados tem aí o Brasil? A sociedade, entre aspas, brasileira, está espalhada por tudo isso e você não tem nenhum acesso físico a isto. Também você não tem acesso físico, vamos dizer, a todas as leis. O que são as leis? As leis são um sistema de reações possíveis que algumas pessoas investidas de autoridade e poder terão se acontecer isto ou mais aquilo. Por exemplo, se você deixar de pagar o imposto,
eles lhe cobrarão uma multa. Né? Se você estacionar em lugar proibido, eles lhe darão também uma multa. Se você, né, cometer um assalto, um estupro, um assassinato, você será punido. Quer dizer, tudo isto é virtual. Se isto, então aquilo. Você lê o Código Penal, não é isso? O Código Penal ela tem uma série de prescrições que dizem o que acontecerá se você fizer isto ou aquilo. Tudo isso é hipotético. E, no entanto, é este conjunto de leis que rege, de fato, as relações entre as pessoas. Porém, o Código Penal, o Código Civil, ainda tem a vantagem de que eles estão escritos. Mas existe uma série de leis não escritas, existe uma série de hábitos e costumes, reações que as pessoas terão, tá certo? Que também não são fisicamente presentes, mas com as quais você conta. Quer dizer, se você fizer isso, então vai dar aquilo. Se você se comportar desta ou daquela maneira, fulano não vai gostar, o outro vai achar ruim, você pode perder seu emprego. Né? Por exemplo, não está dito, né, em parte alguma, por exemplo, que você não pode, digamos, se chegar no seu emprego pintado de verde. Você se pinta todinho de verde, da cabeça aos pés, e vai no seu emprego trabalhar como se nada tivesse acontecido. Não há nenhuma lei que proíba isso, não há no regulamento da empresa nada que proíba. Porém, é certo que isso vai causar uma incomodidade e você pode ser considerado um sujeito inconveniente e perder seu emprego. Todos nós contamos com uma infinidade de reações possíveis. E a nossa conduta é toda pautada pela expectativa dessas reações possíveis, que são o quê? Virtuais. Se são possíveis, são apenas virtuais. Então, isso é para vocês perceberem que o ser humano vive, de fato, num sistema de virtualidade. O ser humano não vive no universo físico. O universo físico é um componente ínfimo do mundo humano. A quase totalidade das coisas, pessoas, situações, fatos com as quais nós nos relacionamos são puramente virtuais. É neste mundo virtual que nós efetivamente vivemos. Quer dizer, o virtual é efetivo. E vamos dizer, e o mundo físico? O físico é que é virtual. Por quê? As situações físicas só se efetivam rarissimamente. Quer dizer, de todas as expectativas, né, e regras tácitas ou regras expressas que regulam a sua conduta, só uma parte ínfima se manifestará fisicamente no presente. Por exemplo, quando o Código Penal determina que você sofrerá tantos anos de prisão se você fizer isto ou aquilo, só uma parte ínfima das pessoas vai viver realmente essa situação. Quer dizer, uma pequeniníssima parte vai cometer aquele delito e da parte que cometer esse delito, muitos ainda escaparão, né, às garras do Estado, e então só uma parte ínfima sofrerá aquela punição. Então quer dizer que a realidade física daquela situação prevista é raríssima, ela que é virtual, ela que é potencial. O que é atual, o que é presente na vida das pessoas é esse conjunto de expectativas virtuais dentro do qual nós vivemos. À medida que nós crescemos, acontece uma coisa muito estranha. Nós vamos passando cada vez mais do atual para o virtual. Quer dizer, o virtual vai se tornando atual para nós. Um bebê recém-nascido, ele vive apenas dentro do mundo da estimulação física direta. Isso quer dizer, quando ele sente fome, ou sono, ou dor, ele chora. Não é isso? Ele não prevê situações futuras onde isso pode acontecer. Não é isso? Ou seja, ele vive muito em função daquilo que já está presente, que já está fisicamente manifesto. Não é isso? Com o tempo, né, ele vai aprendendo a se relacionar cada vez mais com esse universo, vamos dizer, do virtual, do possível. Por exemplo, quando ele se acostumou com um certo brinquedo, um ursinho, uma boneca, tá certo? E quando falta aquele ursinho, aquela boneca, ele reclama.
né? Ele quer que a mãe vá buscar o ursinho, tá certo? Quer dizer, o ursinho não está presente. E o ursinho não está presente, e note bem, e não existe nenhum indicador físico no corpo da criança da ausência do ursinho. A ausência do ursinho não dói, a ausência do ursinho não cria frio, não cria calor, não cria incomodidade. É um negócio puramente virtual que se passa na mente dele. Ele criou apego àquele brinquedo e ele sente a falta daquele brinquedo. Mas note bem que o sentir falta de um brinquedo não é a mesma coisa que sentir fome. A palavra é a mesma, mas a experiência real é diferente. A fome se apresenta através de um mal-estar físico, né, intenso. Agora, o sentir falta de um brinquedo, ou de uma pessoa, ou de um cachorrinho, né? Quer dizer, o garoto chegou na sala lá procurando o cachorro não estava, então ele sente falta, não é isso? Onde que ele sente falta? É na barriga, na cabeça, no pé? Não é fisicamente, você não consegue localizar isso aí. Nesse momento ele já entrou na rede das relações virtuais, que é o mundo onde efetivamente nós vivemos. Nós, geralmente, na vida diária, nós simbolizamos aquilo que é real e o distinguimos do falso, do imaginário, etc., etc., mediante o símbolo da presença física. Mas isso é apenas um símbolo, é apenas uma figura de linguagem. Quer dizer, o fisicamente presente é apenas uma figura de linguagem. Na maior parte dos casos, a distinção entre realidade e fantasia não tem nada a ver com o atual e virtual. É completamente diferente. Mas, por exemplo, se um sujeito está sendo investigado por um crime, é isso. E você descobre, então, vamos dizer, as provas que atestam que ele é inocente ou culpado. E quando você tem a prova, você diz, esta é a verdade. Ele cometeu este crime ou ele não cometeu este crime. Muito bem, este crime não está fisicamente presente. O juiz não viu o crime. Os advogados não viram o crime. Os jurados não viram o crime. O público todo não viu o crime. Talvez não haja sequer testemunhas. Tá? Tudo isso é uma coisa que se passou num passado que é irrecuperável fisicamente. Este passado só pode subsistir em documentos, em testemunhos, é como se dizer, é um passado de papel. Quer dizer, o crime já não está mais fisicamente presente, o ato do crime. Tá certo? Então, quer dizer, quando você descobriu a verdade sobre aquele crime, ele já não está mais fisicamente presente. E ele não é renovável. Você não vai pedir para o assassino matar a pessoa de novo, tá certo? Para comprovar que ele é assassino mesmo. Tá certo? Então, quer dizer, nós vivemos nesta rede de sinais do passado e expectativas, antecipações do futuro, né, isso que compõe exatamente este mundo virtual. E quando nós usamos a realidade fisicamente presente como símbolo do que é verdadeiro, do que é efetivo, nós estamos usando apenas uma figura de linguagem. Cada um de vocês vive no mundo virtual e a sua existência é virtual, neste sentido. Tá certo? A sua própria biografia, as suas expectativas, as suas emoções, os seus gostos, as suas alegrias e tristezas, tudo isto, tudo é vivido num mundo que não é fisicamente presente. Que pode ter alguns indicadores físicos. Por exemplo, o estado de tristeza pode trazer algum mal-estar físico também, mas você sabe que esse mal-estar físico não é a tristeza. Ele é apenas um indicador. Não é isso? Se do estado de tristeza você tirar todos os elementos e sobrar só os indicadores físicos, tá certo? Você verá que vai ser muito difícil discernir esse estado de outros estados emocionais desagradáveis. Além do mais, os sinais da tristeza aparecerão diferentemente em pessoas diferentes. Vocês já viram se existe aquele famoso tipo, a menina gordinha que quando o namorado larga, ela vai direto para a geladeira e se enche de comida. Tá certo?
Eu sei que isso existe porque eu já vi, mas eu sou exatamente o contrário. Se eu fico triste, eu não como. Não é isso? Então, aí você vê que os indicadores físicos, a sensação de fome ou a sensação, vamos dizer, de rejeição da comida, podem ser ambos indicadores do mesmo estado psicológico. Então, isso quer dizer que esse estado, ele não se identifica com os seus sinais físicos. Está compreendendo? Bom, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos penetrando em círculos cada vez maiores de virtualidade. Não é isso? Então, por exemplo, quando você aprende a falar, você entra num círculo de relações imensamente maior do que você poderia ter só pela presença física. E essas relações todas são reais para você, elas estão presentes, você as sente como presente, embora não estejam fisicamente presentes. Então, por exemplo, se uma pessoa lhe diz algo desagradável, né, ela fisicamente não fez nada para você. Se ela te diz uma frase humilhante, ou se ela diz eu não gosto de você, você é uma besta quadrada, ela não te deu uma pancada, não te deu um pontapé, ela não puxou sua orelha, não pisou no seu pé. Por que isso lhe faz mal? O que faz você ficar triste ou ofendido diante disso? É a expectativa que você faz de outras reações e situações possíveis que podem decorrer daquilo. Estão compreendendo? Quer dizer, não é nenhum estímulo presente. Quer dizer, através da linguagem se abre uma rede de virtualidades imensamente maior. Não é isso? Quando você começa a ter, vamos dizer, chega um ponto em que você já pode contar a sua história. Você vê que crianças pequenas não contam a sua história. Dificilmente. Né? Isso, elas estão muito ocupadas com a conquista de círculos de experiência cada vez mais amplos, então não tem tempo de voltar para dentro e recordar o passado. Mas, à medida que as suas experiências se acumulam, você conquista, por assim dizer, um passado. Você tem uma memória sua, você tem uma história sua. Essa história não está mais presente, mas você pode senti-la como se estivesse. Os momentos alegres e tristes que você viveu, as expectativas que se cumpriram e as que foram frustradas e assim por diante. Então, isso que eu estou dizendo é suficiente para você ver como qualquer visão do ser humano que seja centrado na sua realidade física, ela é falsa. O homem vive dentro de um mundo de símbolos, de expectativas, de virtualidades. É aí que nós vivemos. Todo o universo que nós chamamos de história é assim. Tudo que se passou no passado não está mais fisicamente presente. Você só tem, vamos dizer, sinal daquilo através, vamos dizer, de resíduos escritos, não é isso? Que lhe permitem imaginar o que se passou. Então você imagina, por exemplo, né, a Batalha de Waterloo, ou a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Ou a descoberta da América, alguma coisa, tudo isto se refaz na imaginação das pessoas presentes, tá certo? Então é neste mundo do imaginário que existe a história para nós. No entanto, nós sabemos como a história pesa sobre nós. Nós sabemos como essa rede de relações que se chama sociedade também pesa sobre nós. Tudo isso pesa sobre nós, tudo isso limita e às vezes determina a nossa conduta, ou pelo menos determina as possibilidades de ação que nós ainda temos. Nós sabemos que em cada momento da nossa vida há coisas que nós ainda podemos fazer e outras que nós não podemos. Por quê? Por causa do nosso passado. Está compreendendo?
É uma experiência muito simples que você faz quando você tira o seu extrato bancário. Você olha lá, acabou o dinheiro. Por que acabou? Porque você já gastou. Não é isso? No passado. Tá certo? Então esse passado pesa sobre o presente, embora o passado, por ser passado, já não esteja fisicamente presente. Está entendendo? Então, nós somos muito mais oprimidos por esse tipo de coisas do que, vamos dizer, pela presença física de obstáculos e dificuldades. Não é isso? Então, veja, quando nós identificamos o real com o fisicamente presente, nós estamos cometendo, vamos dizer, um erro absolutamente pueril, porque o real é o fisicamente presente para um bebê recém-nascido, e somente para ele, ou então para o doente que acaba de acordar, desmemoriado, tá certo? Vamos dizer, ou por uma pessoa reduzida a, vamos dizer, as suas funções mais elementares. Para essas pessoas, o fisicamente presente é o real, é todo o real. Para todas as demais, o real é o que nós chamamos de virtual. Quer dizer, o real é constituído de um sistema, uma rede imensa de possibilidades, anunciadas por sinais ou símbolos. Tá certo? Ora, à medida que nós vamos crescendo e penetrando em círculos cada vez mais amplos e complexos de virtualidades, isso não quer dizer que a nossa linguagem, com linguagem eu não quero dizer somente as palavras, mas a linguagem e o imaginário todo, tá certo? Quer dizer, todos os meios que você tem para se comunicar com os outros e com você mesmo, isso não quer dizer que a nossa linguagem cresça na mesma proporção e se torne capaz de expressar os novos círculos de experiência com toda a riqueza e complexidade que eles têm. Ao contrário, a nossa linguagem pode ficar presa dentro de uma rede de simbolismos absolutamente pueris, símbolos de bebês. Está entendendo? Isso é, você tem experiências mais complexas e no instante que você as tem, você as compreende. Mas você não é capaz de refletir sobre elas, porque você não tem os símbolos adequados. Os seus símbolos estão presos à linguagem do bebê. Você não é capaz de a sua linguagem pode expressar, vamos dizer, apenas as experiências físicas mais imediatas. Está entendendo? Isso quer dizer que o descompasso entre a ampliação progressiva do círculo de experiência e a ampliação da linguagem dos meios de reflexão é um dos grandes problemas da espécie humana. E a educação existe, entre outras coisas, para suprir isso aí. Tá certo? Por quê? Que o círculo de experiência cresça é inevitável. À medida que você cresce fisicamente, tá certo? E que você tem outras possibilidades de ação que você não tinha como bebê, tá certo? É normal que a sua experiência vá se ampliando. Porém, os seus meios de refletir sobre a experiência não crescem naturalmente. Eles teriam que ser aumentados pela educação. Não é isso? Quando a educação falha em dar isso aí, as pessoas começam a viver em dois andares. Um é o círculo da sua experiência real, daquilo que elas realmente vivem, sentem, experimentam, antecipam, temem, desejam, etc, etc. Outro é o mundo daquilo que elas são capazes de refletir e expressar em palavras. Tá certo? Então, o descompasso, vamos dizer, é tão grande, tão grande, tão grande, que, na maior parte dos casos, as pessoas consideradas em si mesmas são muito mais interessantes do que aquilo que elas são capazes de dizer de si mesmas. Ou seja,
como a linguagem e o meio de reflexão é deficiente, a pessoa se banaliza. Ela diminui a riqueza da sua experiência e ela acaba criando, vamos dizer, uma autoimagem simplificada que não corresponde à realidade daquilo que um observador mais experiente e mais equipado consegue perceber nela. Considerado objetivamente, não há, como se diz, não há pessoas simples ou simplórias. A mente mais simplória é enormemente complexa, porque ela tem uma história. Não é isso? Ela tem uma história, tem uma memória, tá certo? E contar a história de uma pessoa simples pode ser uma dificuldade enorme. Contar, vamos dizer, com uma certa exatidão, com uma certa fidedignidade, a história de uma pessoa simples pode ser uma coisa, uma dificuldade tão grande, tá certo? Que você vê, alguns dos maiores escritores da humanidade pularam como cabritos para fazer isso, né? Então, agora, por exemplo, eu estou lendo as obras do grande escritor português Aquilino Ribeiro. Os personagens de Aquilino Ribeiro são realmente camponeses, pessoas simples. Mas para contar a vida dele, ele usa todo o vocabulário da língua portuguesa. É um dos escritores de vocabulário mais rico que eu já vi. Se elas fossem contar a sua própria vida, não conseguiriam perceber em si mesmas o que ele está mostrando ali. Então, vamos dizer, é este descompasso entre a experiência real e a consciência é que a educação visa a suprir. Para isso, ela tem que criar, em primeiro lugar, tem que transmitir, em primeiro lugar, os meios de expressão, sobretudo os meios de expressão linguística. Tem que ensinar as pessoas, né, a dizer o que se passa na sua experiência real. Acontece o seguinte, a experiência humana é infinitamente variada. Quer dizer, cada indivíduo humano tem a sua própria história, suas próprias circunstâncias, suas próprias memórias, etc, etc, etc. Né? E a linguagem, quer dizer, o vocabulário em uso num determinado meio social é mais ou menos o mesmo para todas aquelas pessoas. Quer dizer, você tem formas de expressão mais ou menos padronizadas. Somente os escritores, e quando eu falo escritor, não digo qualquer um que publique livros, eu estou falando de escritores que trabalham dentro de uma tradição literária, né, e que têm consciência dessa tradição e que aprenderam com ela, quer dizer, escritores de fato, né, somente os escritores se dedicam a flexibilizar a linguagem e enriquecê-la de modo que ela possa expressar experiências reais. Daí porque o aprendizado da literatura é essencial. Não no sentido em que ele é aprendido nas faculdades de letras, porque nas faculdades de letras as obras de arte literária se transformam em objetos de estudo. Elas é que são o objeto. Está entendendo? Ora, uma coisa é você saber usar uma linguagem e outra coisa é você tomá-la como objeto de estudo. Está entendendo? Então, por exemplo, você pode saber tudo sobre mecânica de automóveis sem saber guiar um automóvel. Mecânica de automóvel você aprende num livro. Um garoto que mal tem aprendido a ler, ele pode ler um livro de mecânica de automóveis e aprender tudo, mas ele não sabe guiar. Não é isso? Quer dizer, o pé dele não vai nem alcançar o acelerador, o breque, embreagem, entendeu? E por outro lado, você pode dirigir um carro perfeitamente bem sem ter a menor ideia de como e por que aquilo funciona. Basta isso para você perceber a diferença que existe entre você se apropriar da linguagem como meio efetivo de expressão e você estudar as obras de arte, né, da palavra como objetos. Né? Esses dois enfoques são tão diferentes que este segundo pode se tornar um obstáculo ao primeiro. Porque quando você toma de algo como objeto, você se desidentifica dele. Você perde aquela relação próxima, cálida, afetuosa
com o objeto e você o considera friamente como uma coisa que está separada de você. Agora, pergunto eu, o que acontece quando pessoas que não têm o domínio efetivo, o domínio prático da linguagem, começam a estudar obras de arte literária como objetos? Elas se imbecilizam definitivamente. Tá entendendo? Então se tornam pessoas incapazes de expressar sua experiência real e somente capazes de tecer considerações, tá certo? Sobre objetos que elas não têm a menor ideia de para que servem. Tá certo? Então, é muitíssimo importante que nesta fase dos nossos estudos vocês não estudem obras de arte literária como objeto. Aqueles que entre vocês têm a infelicidade de ser alunos de faculdade de letras, por favor, façam abstração do que aprenderam lá. Tá certo? Vocês têm que tomar posse das obras de arte literárias como uma criança que está aprendendo a falar. Você vai ter que aprender a falar como esses escritores falam, de modo a você poder usar os instrumentos que eles criaram, usar os giros de linguagem, o vocabulário, tá certo? A sintaxe, tal, como um instrumento seu. O que você tem que aprender é a imitar esses escritores. Imite um, depois imite outro, depois imite outro, depois imite... Vai imitando vários. Dessas várias imitações, tá certo? Você irá aos poucos compondo o conjunto de instrumentos expressivos que lhe interessa para os seus próprios fins. Está compreendendo? Depois de você ter essa experiência viva das obras de arte literária durante muitos anos, então daí você vai ter, vamos dizer, uma coleção de exemplos de obras de arte literária na sua mente, e você já terá absorvido o que essas obras podem lhe dar. Depois disso, você pode talvez até considerá-las como objetos e entrar em estudos literários. Mas se você fizer isso antes, você vai estar lesando a sua mente. Do mesmo modo, os estudos de gramática. Você deve aprender a gramática imitando escritores, não estudando gramática. O estudo da gramática faz sentido depois que você tem o uso da linguagem, daí você vai analisar aquelas estruturas e dar o nome delas. Está entendendo? Então, eu digo para vocês, eu não aprendi nada de gramática até os 32 anos. É? E eu escrevia perfeitamente, de maneira inteiramente gramatical. Por quê? Porque eu tinha lido centenas de bons escritores e tinha assimilado todos aqueles truques de linguagem deles. Não eram bem truques, eram instrumentos expressivos. E simplesmente eu escolhia, vamos dizer, dentro do que eu tinha na memória, eu escolhia, vamos dizer, as palavras, as construções, certos encadeamentos, tal como eu necessitava deles. Tá certo? Se você começa por estudar gramática, você tem a preocupação da correção gramatical no início, né, você nunca vai aprender a escrever. Você vai ficar sempre um camarada artificial. Então, vamos dizer, uma coisa é a linguagem como instrumento real, vivo, para seu uso. Outra coisa é a linguagem como objeto de estudo. A gramática toma, tanto a gramática quanto os estudos literários tomam a linguagem como objeto de estudo, não como objeto de uso. Está compreendendo? Porém, uma coisa que para você é só objeto de estudo e não objeto de uso é uma coisa morta, uma coisa que não tem validade, não tem presença pessoal para você. Tá certo? Então, vocês vão ler os escritores com esta ideia de você aprender a expressar o que eles expressaram. De início, você vai ver que eles usam uma linguagem pessoal para expressar
algo que eles estão querendo dizer, algo que está na imaginação deles, ou na memória deles, ou no sentimento deles, tá certo? Mas aos poucos, quando você tiver lido vários, você vai ver que esses esquemas servem para situações análogas, suas. Tá certo? Porém, a imitação é extremamente importante, porque é na imitação que você vai aprender, vamos dizer, a modular o tom conforme as necessidades expressivas. Eu recomendo que quando você começa a ler um autor, não em filosofia, mas em literatura, você leia de preferência a obra inteira dele, ou pelo menos as obras principais, justamente para assimilar esse estilo. De que você imite servilmente o modo dele escrever. Por quê? Porque depois você vai imitar outro que vai te libertar das limitações do primeiro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Quer dizer, os males da imitação serão corrigidos pela própria imitação. No fim, você vai ter um repertório tão grande, tá certo? Que você verá que você já não está imitando ninguém, você está escrevendo como você mesmo. Mas isto é uma coisa que deve acontecer naturalmente. Não tenha, portanto, essa preocupação de originalidade no começo. A originalidade na expressão literária é uma conquista e não uma obrigação. Você não tem obrigação de ser original no começo. Você será original se puder, quando chegar lá. Tá entendendo? Eu considero que este aprendizado literário é absolutamente fundamental para a filosofia. Por quê? Porque a filosofia se expressa também através de palavras e ela usa todos os recursos da expressão literária e mais alguns que a expressão literária não conhece. Por quê? Porque ela vai passar da simples expressão, né, à reflexão. Tá certo? E não somente a reflexão, mas a busca da verdade através da reflexão. Ou seja, todo o mundo da literatura é um mundo da expressão, está simplesmente expressando experiências. Não está especulando o que essas experiências significam universalmente. Por isso é que você não consegue tirar conclusões morais de uma obra de arte, de uma obra de arte literária. Você não consegue. Então, porque na conclusão moral você está passando da mera expressão da experiência para uma reflexão mais profunda, tá certo? Em face de critérios que se pretendem universalmente válidos. Se o romancista, o novelista, fosse parar para fazer isso, ele não ia poder acabar de contar a história, porque a mente dele ia se complicar de tal modo com questões teoréticas, não é isso? Que ele ia acabar escrevendo um tratado de moral, de filosofia moral, tá certo? Ou de psicologia, ou coisa assim.